Como desenhar no estilo semi-realista. Você até pode discordar que esse estilo de fato exista ou nem sequer saber o que é semi-realismo. Porém, este vídeo vai ajudar um pouco não só a entender melhor o que é, mas também como usar as técnicas que ele demanda para melhorar seus desenhos como um todo. Se eu perguntasse o que é semi-realismo no desenho, o que vocês iriam me responder? Que é um desenho de anime só que com degradê? Que é anime só que sem contorno? Ou alguma outra coisa assim? Bem, então é um pouco mais complexo que isso. Porém, não vejo ninguém falando sobre isso. Muitos fazem vídeo ensinando a fazer semi-realismo, mas em um diz de fato o que é. E isso é bem mais complexo por sinal. Fique até o final do vídeo e você vai entender o porquê. Fala galera, meu nome é Clayton e eu desenho vários anos no estilo de anime. Porém, como nunca curti desenhar realismo, o termo semi-realista me chamou a atenção. Por não ser um realismo comum, mesmo ainda tendo certas semelhanças, então hoje eu vou tentar elucidar um pouco o que seria esse gênero semi-realista, desmistificar algumas coisas sobre ele e também dar todos os macetes para fazer desenhos nesse estilo. E de brinde irei passar dicas que serão úteis independente do estilo que você desenha. Para quem não viu, o esboço desse desenho já saiu no canal, confere lá depois de assistir esse vídeo. Bem, como visto na introdução, muitas pessoas têm suas próprias definições do que elas acreditam como semi-realismo. O que não está errado, afinal esse gênero não é algo oficial e nem um estilo definido e estudado. Basicamente é uma expressão utilizada por desenhistas mesmo. Porém, eu fiquei muito tempo interessado nesse estilo, então depois de várias conversas e até mesmo algumas discussões, depois de eu ver muitas artes, fazer alguns desenhos, algumas pesquisas, eu consegui traçar algumas características do que poderia ser definido como tal, na minha opinião, é claro. Bem, vou dividir esse vídeo em partes. A primeira será o que eu considero que configura semi-realismo, a segunda será o que eu não considero e a terceira vai ser falando sobre como desenhar algo nesse estilo. Mas é importante que veja todos os passos, pois em ambos já vou estar falando coisas que podem ser úteis. Bem, a referência que estou utilizando é da Sakimi-chan, conhecido por fazer várias artes em semi-realismo digitais. Então, vamos nos basear nesse desenho. A personagem é Erza de Fairy Tail, porém vemos que não é só o traço do anime, mas também não chega a ser um realismo. E esse é o ponto. A Úrsula Dourada uma vez disse a seguinte frase: o semi-realismo é o realismo filtrado pelos seus olhos. E isso exemplifica muito bem. Basicamente é realismo, porém com certos elementos de estilização. Seja uma mudança de cores mais estilizada, uma mudança de ocultação de elementos que também compõem desenhos reais. Nesse que estou fazendo, embora ainda tenha muitas características do realismo, como olhos, nariz e boca mais reais, ainda possui cabelos, pele e efeitos muito característicos de algo mais estilizado, como o anime. A questão não é que para ser semi-realismo precisa ter uma série de características específicas e sem elas não é semi-realismo, mas precisa ter um certo grau de transição entre os dois estilos. Então, quando estiver fazendo algo nesse estilo, foque nesses elementos que eu citei: boca, nariz, olhos e uma pele mais chamativa e bem lisa, cabelos menos simplificados, porém não necessariamente precisa fazer fio a fio e muito degradê. Bem, agora que eu já falei um pouco sobre o que seria o gênero semi-realista, vou falar um pouco sobre o que não é. Já vi gente argumentando que semi-realismo é basicamente anime com degradê, porém não necessariamente. O degradê é apenas uma transição suave entre dois tons. O que eles querem dizer quando falam isso é que ao fazer um desenho assim, não pode fazer uma pintura blocada, o que de fato é verdade. Porém, só aplicar degradê não torna algo nesse estilo, se não tiver nada que remeta ao realismo, pois dá para desenhar algo no estilo anime e comics com degradê. Outra coisa que eu já ouvi é sobre o cabelo. Alguns fazem um desenho de anime normal e fazem um cabelo quase que real, com fios, mas isso não fica legal, quer dizer, eu pessoalmente acho, pois fica um traço de anime quase que todo o desenho e o cabelo real, não combina. Dependendo de como se faz, gera um contraste muito grande com o rosto de anime e o cabelo realista. Olha Serge, não fiz os cabelos fio a fio, mas sim usei bastante degradê e fiz mechas similares ao do cabelo, remarcando luz e sombra, volume, textura do cabelo, e esse é o jeito de pintar cabelo que eu acho mais bonito. Não fica um anime simplificado, mas também não gera aquela estranheza. Agora o último ponto que eu costumo falar é sobre o contorno, que não se pode contornar, porém isso está incompleto.
Apenas dizer isso, de não contornar, acaba por atrapalhar, pois o contorno, ou a line art, serve para separar os elementos do desenho quando se usa a pintura mais simplificada. Mas, no realismo, ao se tirar as linhas e contornos, o que faz a definição dos elementos é o contraste entre os tons claros e escuros, também chamado de tonal ou valores. Olhe esse desenho. Se eu pintasse a pele dela normalmente, igual qualquer outro desenho, e não usasse as linhas, não daria para identificar direito. Então fiz o contraste. No queixo dela está mais claro, já no pescoço está mais escuro, fazendo assim com que o queixo parecer mais. Para fazer isso, tem várias formas. 1. É dividir a luz e sombra, igual eu fiz no queixo dela, pegando uma parte clara com uma parte escura, assim dando um contraste. 2. O outro é o brilho e a sombra juntos, formando uma parede, como nos braços, onde ao chegar nas bordas, há uma sombra intensa seguida de um brilho intenso que delimita a silhueta do braço. E 3. A última forma é a oclusão. A oclusão é nada mais do que o encontro de sombras. Quando se quer gerar contraste entre dois pontos escuros, se usa ela. Olhe essa imagem, aqui exemplifica bem tudo que eu falei. Mesmo essa esfera não possuindo contorno, você consegue distinguir bem o que é a esfera e o que é o chão. Consegue separar o que é a sombra da esfera e o que é a sombra projetada no chão. Isso por causa de duas coisas. 1. A oclusão, que é a sombra mais intensa onde se encontra a sombra do objeto com a sombra projetada, e a luz de rebote, que é a luz que bate na superfície e é refletida de volta para o objeto. Se você conseguir entender bem isso, aí sim você pode dispensar as linhas do contorno. E outro ponto sobre isso é que ainda assim vai haver contornos em algumas partes, principalmente no formato dos olhos e da boca. Às vezes vai precisar pôr uma linha delimitando para separar esses elementos e realçar seu formato. Um adendo aqui, que os materiais que eu utilizo sempre estão na descrição, junto do link para a compra. A maioria são materiais escolares ou bem acessíveis, e só com eles eu consigo fazer todos esses desenhos aqui. Recomendo que vocês dêem uma olhada depois. Se caso não saiba qual lápis e a folha comprar, aí ele vai ter algumas opções boas e baratas. Então, agora que eu defini um pouco mais sobre como seria esse gênero, falta dizer como desenhar algo assim. Mas essa é a parte complicada, pois semi-realismo não é algo oficial, e há um gradiente de níveis de realismo e estilização nele. Mas, para a grande parte deles, vai precisar cuidar das expressões do rosto. Fazer eles bem suaves, mais realistas de fato, com um nariz mais definido e não tão simplificado, como no anime, olhos com tamanhos menores e mais redondos, e as bocas vão ter a definição dos lábios, mesmo para personagens masculinos. Atente-se também ao degradê, principalmente na pele, que é bem suave. O resto vai depender muito da referência ou do artista que você pegou para copiar, ou se inspirar caso esteja fazendo algo autoral. Outra dica é, tem um grande contraste de cores. No realismo, principalmente no hiperrealismo, há uma pouca saturação das cores. Já no anime, as cores são bem vivas e chamativas, coisas que não acontecem na realidade. O semi-realismo pega um pouco dessa saturação e contraste muito marcado. Então, ao colorir, aplique bastante cor. Então é isso, galera, espero que tenham entendido bem e já aviso que o próximo vídeo vai ser um tutorial dessa pele aí. Passo a passo, como esse foi mais opinativo e apenas uma conversa sobre estilo, vou estar passando passo a passo para quem quiser saber como eu fiz. E lembrando que essa foi uma visão que eu tenho. Como eu já falei, esse gênero não é nada oficial e nem é fácil de definir o que é e o que não é. Então se livre para me corrigir nos comentários e é isso. Até mais.